Bem, hoje eu vou estar falando sobre um comportamento influenciado por espíritos de demônios que levam pessoas a serem manipuladoras, dominadoras e que promovam a imoralidade e a idolatria. Bem, Apocalipse 3:20, Jesus ele diz que a igreja em Tiatira, ela tolerava Jezabel, mulher que se dizia profetisa. Bem, o nome dessa mulher provavelmente não era Jezabel, mas Jesus aqui estava dizendo que essa pessoa ela tinha um comportamento parecido com que a rainha Jezabel, né, nos tempos bíblicos, ali em primeiro livro de Reis, ali no capítulo 21, fala também sobre ela. Ela foi casada com o rei Acabe. Ela era uma profetisa, sacerdotisa do deus Baal. E também era uma princesa, então fez um casamento ali misto, né? Um casamento com o rei, né, do povo de Deus, junto com uma mulher pagã. E essa mulher ela ficou conhecida pela sua crueldade e também por ela fazer corromper toda a nação de Israel à idolatria. Então Jezabel, ela fazia tudo o que ela queria, né? Ela manipulava ali os julgamentos, matava pessoas inocentes e no final ela acabava conseguindo o que ela queria. Então, pessoas com essa característica de Jezabel são pessoas que levam outras pessoas dentro do povo de Deus a caírem na prática do pecado da idolatria, né, dessa prostituição espiritual. O objetivo dessas pessoas é tirar a fé cristã dos corações. Então aqui, essa mulher naquela igreja, ela acabou enganando muitos crentes através dos seus ensinos, das suas falsas previsões, né? Porque ela ali tinha a arte do engano, o espírito do engano estava sobre ela. E o espírito do engano, né, falando de uma maneira bem breve, ele tem um trabalho parecido com o do Espírito Santo, que é convencer pessoas. Só que o espírito do engano convence para o mal, para o erro. Já o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Né? E convence o homem de que precisa se arrepender, se voltar para Deus. Então, a obra é completamente diferente. Então, essa mulher, ela ensinava ali os segredos mais profundos de Satanás. Ela misturava essa questão, né, do ocultismo dentro das doutrinas da igreja e ensinava ali os irmãos a terem práticas com demônios. Então era algo muito sério. Mas se você for ver, isso pode entrar de uma maneira tão sutil, tão mascarada, através de ensinos supersticiosos. Então, essa mulher, essa figura feminina que estava dentro dessa igreja, ela estava ali autorizada até mesmo pelo anjo da igreja, pelo pastor da igreja. E essa mulher, ela tinha uma força muito grande. Então, assim, para nós entendermos essa questão do espírito de Jezabel, pessoas que são movidas a esse comportamento demoníaco, elas incitam outras pessoas a caírem na prática da idolatria e da imoralidade. Porque é muito perigoso classificarmos, né, pessoas que têm um posicionamento firme como pessoas que têm o espírito de Jezabel. É muito perigoso. Por quê? Porque você pode ali estar fazendo um julgamento errado de pessoas que servem a Cristo, são fiéis a Jesus e dizendo que elas têm o espírito de Jezabel.
Então isso precisa ter bastante cautela, porque a diferença é essa, é levar pessoas a práticas do engano, da mentira, do erro. É eliminar os ensinos de Cristo e colocar os ensinos da raiz pagã dentro da igreja do Senhor. E não pense que isso não acontece. Isso acontece. E principalmente nos últimos dias da era da igreja. E isso aconteceria de uma maneira bem forte, bem intensa. Né? Então aqui eu quero dar alguns exemplos para que possamos compreender um pouquinho mais sobre esse comportamento influenciado por esses demônios, né, de Jezabel. Então aqui eu listei aqui, né, que ela é uma pessoa cheia de superstições. Então ela pega esses elementos, né, porque a superstição ela está ligada ao medo. O medo leva as pessoas a se armarem, não com a palavra de Deus genuína, não com a fé, não com a esperança, mas através de elementos que possam causar ali uma certa proteção. Então é uma pessoa cheia de superstição. Essa pessoa oferece rituais também supersticiosos, para que as pessoas se livrem das suas demandas espirituais, dos seus males. E não tem fundamento algum com a palavra de Deus. É uma pessoa feiticeira. Faz orações contrárias, que é uma das piores feitiçarias que existe. Tem apego profundo aos assuntos ocultos. A imoralidade não é problema algum para ela. Apoia pessoas que vivem na prática da imoralidade, passa a mão na cabeça. Né, práticas pecaminosas. Essas pessoas, né, manipulam as pessoas para conseguir aquilo que elas querem, falam ao pé do ouvido, influenciam as outras pessoas, né, dizem a ela o que elas podem fazer, o que elas não podem fazer, e tudo fora dentro do contexto da palavra de Deus, né? Então, assim, a igreja ela precisa identificar essas pessoas e expulsar essas pessoas de dentro da igreja. Expulsar esse mico, porque é como um fermento que entra na massa e se espalha. E isso cabe à liderança. Cabe aos 5 ministérios trabalhar dentro dessa questão da igreja de Cristo, né? E lembrando que tanto homens quanto mulheres eles podem apresentar esse tipo de comportamento. Ele não está presente apenas na mulher. Interessante que eu sou mulher e pela graça de Deus o Senhor tem me dado esse dom de ensinar as pessoas a palavra de Deus. Mas o que vai causar essa diferença, né, em mim e nessa figura de Jezabel é que essa pessoa que tem esse espírito de Jezabel, ela não leva os outros a Cristo, né? Então, através disso, vocês podem fazer, né, essa avaliação dentro daquilo que eu prego, daquilo que eu ensino. É importante dizer isso, porque o engano ele está presente nos dias de hoje. E nós temos que ser como os bereanos, né? Temos que estar ouvindo e conferindo na Bíblia, se bate, se está ok. Né? Porque nós não podemos perder a nossa direção em Cristo Jesus. Né? Então, aqui, Satanás, ele não tem esse interesse que venhamos a ter esse entendimento. Ele rouba pessoas, né, e essas mensagens nos corações, para que as pessoas não tenham esse entendimento. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele conspira e trabalha contra. Coloca situações no nosso caminho para que a gente não aprenda esses assuntos. Faz com que aconteça atrasos na nossa vida, para que a gente não ouça
a palavra genuína, a palavra da verdade. Então, eu quero trazer, esse estudo, de uma maneira bem breve, bem rápida, que o espírito de Jezabel, ele não deve ser tolerado, ele deve ser combatido, e principalmente deve ser tirado, eliminado do nosso meio. Porque pessoas também que passam, servos do Senhor, que lutam contra essa influência, estão sempre, constantemente, passando por perseguições espirituais. E essas pessoas, elas precisam de oração, precisam de que a igreja possa estar acompanhando esses ensinos e observando dentro da palavra de Deus e observando dentro dos tempos e das estações o que está acontecendo, o porquê de tantas coisas erradas, de tanto atraso, de tantos problemas doutrinários tem acontecido no nosso meio. Amém? Eu deixo com você essa palavra para que você possa estar estudando e aprendendo um pouquinho mais. Amém.